É o que nós pedimos e agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Podemos sentar, fique à vontade. Nós vamos, no final, ainda orar pela digníssima pastora Andréia, que faz aniversário amanhã. Também para o nosso pastor Rony, que também faz aniversário amanhã. Débora, Zona, faz aniversário amanhã. E os demais que vocês lembrarem. E também vamos orar pelas mães, que Deus, por certo, tem abençoado, assim por certo, continuará a abençoá-las. Nós cremos no poder da oração, pois é a única chave que abre a porta do céu. É a oração. Então nós cremos nesse poder. Se a oração não resolver, nada mais resolve. E eu estava ouvindo da minha sogra e eu achei muito impactante o que ela me disse, ou nos disse, que no conflito da família, e ela já bem idônea, anos e anos no evangélico, e essa semana ela descobriu que na família quem precisa mudar é ela. Eu achei muito sublime e salutar essa fala, porque às vezes a gente quer que o outro mude, e ela entendeu que na sua oração, no seu tempo a sós com Deus, ela ouviu audivelmente do Espírito Santo falando para ela: é você que tem que mudar, não espere mudança dos outros. Então, nós aprendemos com os testemunhos, nós aprendemos no decorrer da caminhada, e nós estamos nesse processo de crescimento espiritual, como pai, como mãe, como filho, como avô, como avó, enfim, nós estamos nesse processo de aprendizado. E nesse texto que nós estaremos falando, nessa segunda carta que Paulo escreve ao seu amigo, ao seu companheiro Timóteo, porque segundo os historiadores, baseado na Bíblia, Paulo tinha sido abandonado por João Lucas, seu amigo. Ele estava em uma prisão em Roma, já condenado, já sentenciado à morte. Ele sabia que ele iria morrer, porque a sua sentença já tinha sido decretada. E ele escreve essa carta a Timóteo, jovem, que ele chama de amigo, discípulo, e pede Timóteo que vá visitá-lo muito rápido, antes que ele seja morto. E nós encontramos aqui, nessa mesma carta, e a gente observa que foi escrita 66 anos depois de Cristo, e Paulo entrega a sua vida e vai dar um conselho para o jovem. E ele estando ali na prisão, na masmorra, porque todos nós sabemos que a prisão naquela época não era igual à prisão 5 estrelas que tem hoje no mundo. Era uma masmorra, literalmente. E eram gemados, amarrados com correntes, mãos, pés, enfim. E ele escreve essa carta ao seu amigo Timóteo. E essa carta, por providência divina, chega até as mãos de Timóteo. E Timóteo muito jovem, mas ele tinha duas pessoas muito importantes na sua vida que o ajudou. Tinha a sua avó, Lloyd, e a sua mãe também, Eunice, que era a base do seu ministério. E quero falar rapidamente, subordinado ao seguinte tema: a fé que habita no coração de uma mãe. Tem até uma ilustração que a mãe ela é como uma jardineira, uma mulher que cuida de jardim, não sei se a palavra é essa, jardineira, cuida do jardim, que vai planta as flores e vai adubando na esperança que aquele jardim cresça, que as flores cresçam, floresçam, enfim. Então, essa é a esperança de toda mãe, não é? Ela vai cuidar do seu jardim, das suas flores, tem esperança que cresça nessa ilustração e que venha dar flores, E se for uma árvore, que venha dar frutos dignos de arrependimento. É o propósito de toda mãe, é o propósito de toda avó, que é mãe 2 vezes, geralmente é assim
que acontece. Então, baseado nesse texto, nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, trazer essa mensagem homenageando a você, mãe, a você, avó, né, que seja uma avó como Lloyd, que seja uma mãe como Eunice. Então a gente traz aqui para esse estudo, né, essa memória, né, de uma fé não fingida, que eu quero falar baseada apenas, quero me ater apenas no versículo 1, no capítulo 1 e versículo 5, da segunda carta que Paulo escreve ao seu amigo, ao jovem pastor Timóteo. Ele diz assim no versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd. Aí ele começa a importância de nós termos referência, a importância de nós valorizar aqueles que nos instruiu, que nos ensinou, ou que plantou algo no nosso coração. E Paulo continua dizendo, e em sua mãe, a importância da referência, de alguém poder dizer, fulano hoje é o que é graças à sua avó, ciclano hoje é o que é graças à sua mãe. E Paulo faz essa referência, né, dizendo essas palavras, Eunice, e estou convencido de que também habita com você. Então, quando Paulo fala, em outra tradução, estou certo de que também habita com você. Então, essa memória que Paulo tem da avó, do jovem pastor Timóteo, e também da sua mãe, aí eu achei muito interessante, porque eu conheço pessoas que são alguém na vida, que são pastores, que são pessoas idôneas, porque tiveram a mãe cristã, verdadeira, idônea, que instruiu no caminho que deve andar. Como nós aprendemos aqui hoje no Tadel, que nós devemos meditar nessa palavra, dia e noite. Nós devemos meditar nessa palavra, ensinar nossos filhos a levantar ou deitar. Nós não podemos, como a Bíblia nos orienta, nós nunca devemos apartar desta palavra. Então foi o que Lloyd e a sua filha Eunice ensinou àquele jovem, que se tornou amigo particular de Paulo. Então hoje, nós estamos celebrando, não é, o Dia das Mães, e a palavra de Deus, ela vem aqui vai nos levar a refletir o impacto de uma mãe temente ao Senhor. Porque a gente até ouve algumas histórias por aí. Mãe qualquer um pode ser, pai qualquer um pode ser, depende do contexto, depende da história, enfim. E a gente encontra muitas mães que abandonam filhos. E se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar várias pessoas que hoje tiveram a oportunidade de ser o que são, graças a alguém que abraçou como mãe adotiva, como pai adotiva, como avó adotiva, né? Como eu conheço histórias de pessoas dessa forma, que hoje são pastores ilibados, com nome, com honra, porque tiveram alguém que os abraçaram. Então nós encontramos aqui, quando Paulo escreve essa carta ao Timóteo, destacando essas duas mulheres, né, que nós puxamos ela como exemplo para nós nesta noite, e que sirva também para nós como pai, para nós como avós, porque de certa forma nós somos referência para nossos filhos, para nossos netos, principalmente. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aqui nesta noite, né? E não é apenas uma homenagem familiar, é de fato um reconhecimento do poder da influência espiritual materna que vocês têm na família, que vocês têm para aquelas pessoas que acertam. Então isso é muito sublime, isso é muito salutar para vós mães, para vós avós. Então nesta noite a homenagem é direcionada a vocês. A nossa oração é direcionada a vocês nessa data tão importante.
Uma fé que inspira. Mãe, vó, como diz Paulo, a fé não fingida. Essa fé, ela vai inspirar o seu filho. Ela vai inspirar o seu neto. Eles vão querer exercitar essa mesma fé. Timóteo possuía uma fé verdadeira. Ainda muito novo. A Bíblia não nos relata a idade que Timóteo tinha. Só nos relata que ele era muito novo. Era um jovem pastor. Amigo de Paulo. Então, esse Timóteo, ele possuía essa fé verdadeira. E Paulo reconhece que essa fé não veio do nada. Não foi apenas Timóteo que aprendeu dessa fé. Ela foi ensinada. Ela foi cultivada. Como nós falamos aqui no início. Como a mãe, como a avó cultiva um jardim. Com aquele mesmo carinho, com aquele mesmo cuidado. De estar podando, de estar adubando, de estar molhando, de estar cuidando. Então, baseado nesse cuidado, nesse cultivo, que aprenderam no lar, a convivência no lar, o exemplo nasce no lar. Então, Timóteo ele se tornou aquele homem, não por causa de Paulo. Ele apenas conheceu Paulo e foi se tornar amigo de Paulo. Paulo era o fundador de igrejas, o maior missionário que houve na face da terra. Paulo fundava as igrejas e colocava pastores da sua confiança para liderar aquela igreja, para pastorear aquela igreja. Ele encontra esse Timóteo, que teve uma mãe, que teve uma avó espiritual. Então esse exemplo, mães, que vocês continuem sendo essa mãe inspiradora, sendo essa mãe, essa avó de referência para seus filhos, para sua família. E hoje eu quero que Deus, de uma forma especial, fortaleça essa fé em vocês. Que Deus, através do Espírito Santo, de uma forma sublime e especial, ela continue dando sabedoria a vocês. Nesses dias tão difíceis, tão conturbados, para criar filhos. Principalmente filhos que estão nessas certas faculdades da vida. Que são bombardeados com ensinamentos contrários àqueles princípios bíblicos, os princípios que a mãe e que a avó ensinam. Eles são confrontados. E às vezes alguns até entram em parafuso. E às vezes são até sofrem uma tendência no comportamento por influência da escola, da faculdade. Mas quando ele tem uma base sólida, através das mães, através do lar, ele vai ser um Timóteo. Então esse é o sonho meu para as mães dessa igreja. Que os filhos sejam exemplos da comunidade, assim como Paulo foi, por causa das mães, por causa das avós. Então ainda nesse versículo, nós encontramos aqui uma foto que transborda para a geração. Conforme Paulo aborda a Timóteo, 66 anos depois de Cristo, na sua reta final de vida aqui na terra. Que é tanto que ele sabia que ele ia morrer, que nós encontramos uma passagem ele dizendo que combateu o bom combate e guardou a fé. Ele sabia do seu dia, da sua sentença. E mesmo assim, através do Espírito Santo, ele escreve essa carta elogiando duas mulheres por causa do seu filho, que tomaram conta daquela igreja, por causa que ele teve um alicerce no lar. Nós encontramos aqui, e aqui nós não estamos falando de religião, não quero falar de religião herdada, como muitos de nós viemos de uma religião, como nós viemos de uma religião que talvez nos ensinaram algo errado. Mas mães e avós, mas de uma fé vivida, através do testemunho de vocês. Seu filho, sua filha, seu neto, um dia poderá dizer, testemunhar: eu tenho uma fé autêntica por causa da minha mãe. Hoje eu tenho uma fé autêntica por causa da minha avó. Então é disso que o Espírito Santo colocará no meu coração para passar para vós outros nesta noite. Que nossos filhos, eles possam
e em todas as oportunidades que tiverem, testemunhar da mãe que tiveram, da avó que tiveram, assim como Paulo pôde testemunhar nessa carta. E Paulo continua dizendo: por esta razão, torno a lembrar-lhe de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Porque Paulo gira ele a pastor, porque ele viu nele que ele não era um jovem covarde, que ele era um jovem alicerçado na palavra, que ele teve base no seu lar, ele teve um ensinamento, ele teve exemplo no seu lar, que na faculdade os nossos filhos, eles possam testemunhar das suas mães, os netos possam testemunhar das mães, e dizer: eu sou o que eu sou, por causa da minha avó, por causa da minha mãe, baseado nessa carta que Paulo escreve a Timóteo. Mães, os filhos esperam algo de você. Mães e avós, os filhos, eles esperam um abraço, uma palavra, um conselho. Assim como eu ouvi da minha sogra dizendo: eu não quero ocupar meus filhos, eu não quero ocupar meus netos e meus esposos. A culpa está em mim, eu preciso mudar. A transformação vai vir de dentro para fora, as pessoas vão ver essa transformação em nós. O filho vai ver a transformação na mãe, na avó, por causa do Espírito Santo. Então é isso que Paulo viu em Timóteo, e ele faz alusão, ele fez questão, e Deus, a sua infinita misericórdia, fez questão do nome dessas duas mulheres ficarem registrados, e os nomes das mães dessa igreja, das avós dessa igreja, eles fiquem registrados nos anais da vida dos nossos filhos. E passe anos e anos, eles têm orgulho de dizer da mãe que teve. Eles possam ter orgulho de dizer da avó que teve, por causa do ensinamento cristão, por causa do abraço cristão, por causa do alicerce cristão. Então, quando Paulo fala de uma fé que fortalece o propósito, os propósitos de Deus para nossos filhos, vai depender muito da criação, principalmente da mãe. E é algo inexplicável. A gente não encontra resposta em qualquer situação. Geralmente o primeiro nome que o filho lembra da mãe. A situação mais difícil, o filho lembra da mãe em primeiro lugar. Na situação de alegria, a primeira pessoa que ele quer contar, confraternizar, compartilhar a sua alegria é com a mãe. E eu descobri algo também que há muito tempo eu ouvia e fui ouvir esses dias de algumas pessoas. No linguajar popular, o sexto sentido de uma mãe. A mãe, ela percebe algo assim que é uma coisa tão divina que ninguém está vendo a mãe dele. É algo tão maravilhoso, tão espiritual, esse dom que Deus deu para vocês, irmãos. Que vocês se orgulhem disso. Que vocês agradeçam a Deus por esse dom. Que vocês verão algo que ninguém está vendo. De vocês prever o futuro que pode acontecer de bom e ruim na vida de um filho. É um dom que vocês mães, vocês mulheres, devem orar e agradecer a Deus todos os dias. Graças a essas duas mulheres, nós trouxemos o exemplo desse jovem de Timóteo. E tantas mulheres que tiveram naquela época. Mas Deus fez questão que o nome dessas duas ficasse registrado.
E que o nome de vocês fique registrado como mães espirituais, como mães de ensino, como mães de abraço, como mães que sabem elogiar, como mães que sabem aconselhar, como mães que sabem orar com o seu filho, como avó que sabe orar com o seu neto. Então, é isso que nós, através do Espírito Santo, queremos passar para vocês, mães. Porque esse motivo te lembra que desperte o dom de Deus em ti. Por esse motivo, Timóteo, pelo ensinamento que você teve da sua avó, pelo ensinamento que você teve da sua mãe, por esse motivo, te lembro, despertes o dom de Deus que há em ti. Porque todos nós temos dons dados por Deus. Mas a mãe precisa mostrar isso para o filho. A mãe precisa, com aquele dom sobrenatural de Deus, mostrar ao filho da importância que ele tem para o mundo, da importância que ele tem para a igreja, para o reino. E às vezes a gente ouve coisas que vai valer o resto da nossa vida. E volto a repetir, ou talvez até parafrasear algo que eu ouvi também da minha sogra, que ela tem ensinado muito para meus filhos, netos dela. Ela dizendo para os filhos: você não entende o que é ser missionário. Você não entende o chamado de Deus na vida da minha neta. É algo sobrenatural, é algo divino. E ela dizendo para um dos seus filhos: você vai entender. E Deus é tão maravilhoso, ela me dizendo que aí no domingo de manhã estava um culto missionário na igreja. E ele chega na casa e fala: mãe, tudo que a senhora me falou, o pastor falou da vida de um missionário. É um chamado específico, é um dom específico. A mãe e a avó, ela precisa mostrar para o filho: olha a importância que você tem para o reino. Como missionário, como porteiro, como zelador, como tocador, como responsável pela mesa de som. Você é um missionário local. Talvez você não é um missionário transcultural, mas você é um missionário aqui em Sete Lagoas. Desperte esse dom que há em você. Esse é o papel da avó, esse é o papel da mãe. Abraçar e mostrar, assim como Paulo disse para Timóteo: desperte, meu filho, este dom que há em você. Porque você teve o ensinamento da sua avó. Você foi instruído pela sua mãe. Agora desperte. Deixa Deus te usar. Então, mães, fale isso com seus filhos. Mostre para eles a importância que eles têm para o reino de Deus. Onde eles estiverem, em qualquer lugar do planeta, mostre para eles que eles não veem este mundo por um acaso. Não foi uma ironia do destino, não foi um descuido e engravidou, não. Foi propósito de Deus. Isso que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, Deus tem um propósito na sua vida. Sua avó, sua mãe te ensinou que há um propósito. Eu estou te ungindo como pastor para aquela igreja, porque tem um propósito de Deus na sua vida. Então desperte esse dom. E cuide, que virão falsos profetas. Olha para você ver. Quantos anos Paulo escreve a Timóteo, aconselhando a ele: e cuide, que virão falsos profetas, que virão, Timóteo, falsos ensinadores, mas você tem uma base, você não vai ser enganado, você não vai ser levado pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos, porque você teve uma avó, você teve uma mãe que te ensinou. Então, parafraseando, Paulo quis dizer isso para ti.
quando ele continua dizendo no versículo 8: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Quando nossos filhos, quando a mãe mostra para o filho quem é ele, a importância dele no reino, ele nunca vai ter vergonha do Evangelho. Ele pode estar onde ele estiver, ele vai lembrar do que a mãe, do que a avó ensinou. Foi isso que Paulo disse para Timóteo: nunca, Timóteo, nunca envergonhe deste Evangelho, nunca envergonhe do Senhor, nunca tenha vergonha de dizer que você é um crente, nunca tenha vergonha que você serve a Deus, porque você teve uma avó, você teve uma mãe que te ensinou, que te instruiu. Então é isso que nós, que mães, ensine isso para os seus filhos. Então quando Paulo encoraja Timóteo a não esquecer do seu chamado, mostre para o seu filho o chamado dele no reino. Eu não estou falando de vida secular, de profissão, eu estou falando de reino. Mostre para ele a importância que ele tem na igreja. Mostre para ele a importância que ele tem na faculdade. Mostre para ele a importância que ele tem para Deus, onde ele foi plantado. O que Deus pode fazer através dele. É isso que Paulo estava ensinando aquele jovem. Né? E tudo isso começa com o lar. Tudo começa no lar, onde a fé é prioridade. Quando o filho começa a desanimar, né? Eu lembro de Gilvan falando comigo quando o João Sérgio estava preocupado com a prova, e ele ouve aquela palavra do pai, de incentivo, de fé: vai dar certo, confia, vai dar certo. Aí é como a criança que sobe do lugar mais alto, que o pai manda pular, e a criança pula. Então quando o pai, quando a mãe, ele transfere essa fé, o filho tem coragem de pular em qualquer altura dos braços do pai. Então quando o filho está com medo, está ansioso, está por uma situação difícil, é o momento da mãe, principalmente, que tem mais tempo com o filho, da mãe que é sábia, da mãe que é conselheira, como eu disse, exercitar essa fé. E dar aquele abraço e orar para o filho e dizer: já deu certo, meu filho. Exercite a sua fé. Coloque a sua fé em prática, já deu certo. Mães de oração. Prepare os seus filhos para servir e servir com ousadia. Então, sempre primeiro em orar para meus filhos me verem orando. Eu sempre primeiro em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meus filhos ainda criança, me verem ler a Bíblia, me verem orando, me verem intercedendo, clamando, exercitando a fé. Mães, os seus filhos estão te observando. Mães, os seus filhos serão alvo por sua causa. Assim como Timóteo foi. E Paulo é bem claro. Por causa da sua avó Eunice, por causa da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Por causa delas. Então, mães, que nesta noite, esse dom que há em vocês, esse seja cada dia mais despertado, para que os seus filhos, seus netos, eles possam, de fato, ser os verdadeiros representantes de Deus aqui na terra, onde eles forem plantados. Porque às vezes nós nos preocupamos muito com o futuro financeiro. Nós nos preocupamos muito com a profissão. Como o pastor, uma certa feita, me fez uma pergunta, que minha filha ia casar, e ele perguntou: qual a profissão do rapaz que vai casar com sua filha? Qual a faculdade que ele faz? Eu disse: a faculdade do reino. Ele é um missionário. Ele foi plantado para ganhar almas. A minha filha vai casar com um rapaz que nasceu em uma base missionária.
Vai casar com um rapaz apaixonado pelas almas. Vai casar com um rapaz que se entregou para o reino. A faculdade dele é essa. Essa é a sua. As demais coisas serão acrescentadas. Então essa base, ela fortalece nossos filhos. Porque se não tiver uma base cristã, se perde na caminhada, nas faculdades da vida, nas profissões da vida, na ganância da vida, no capitalismo da vida, nas facilidades desse mundo. Se perde se não tiver uma base. Porque o mundo, ele oferece muito prato de lentilha. O mundo oferece muita facilidade. Aí, Denise, eu lembro do testemunho, você dizendo do seu filho. Teve base. Lá, ele poderia dizer, ninguém está me vendo. Minha mãe está me vendo, meu pai está me vendo. Viveu a vida desregrada, mentirosa, mas teve base. Eu tenho certeza, Denise, que lá ele fala, eu sou o que sou por causa da minha mãe. Eu estou presente na obra, trabalhando em favor da obra por causa da minha mãe. Não tem dinheiro que paga, não tem preço, não tem valor monetário que paga. Alguém ouviu isso? De um jovem, de uma moça, de um rapaz. Então eu quero concluir aqui dizendo, nesse dia maravilhoso, celebre mais do que o papel biológico, muito mais do que isso. Celebre o chamado divino que é em você, mãe, que é em você, vó. Celebre esse chamado divino de ser instrumento de fé para os seus filhos, para os seus netos, de ser referência. Porque, querendo ou não, com todo respeito aos pais, aos nossos pais, é diferente o conceito do amor. É diferente o abraço do amor. E é tão diferente que a mãe pode bater no filho todo dia. Todo dia. Todo dia o filho está abraçando. Mas se o pai dá um tapa no filho, ele guarda aquele remorso e fica por anos. Olha que diferença. Quem explica isso? Olha a importância de uma mãe e de uma mulher na vida de um filho. Né? Quantos filhos estão sendo criados por mães? E outras se tornam mães e pais. Talvez um homem não consiga criar um filho sozinho. A mulher cria 5, 6 filhos sozinhos. Dom sublime de Deus para vocês. Valorize isso. E talvez nós homens precisamos entender também esse fardo, que às vezes as mães acham que são pesadas. Mas Deus deu porque sabe que vocês conseguem suportar. Deus nunca permite um fardo que um ser humano não possa suportar. Cuidar da casa, do esposo, dos filhos, escola, provas, ajudar o filho a aconselhar, abraçar, chorar com o filho, orar com o filho. Levar uma palavra amiga para o filho. Só vocês, irmãos, podem fazer isso. Então, irmãos, como eu me ensino aí, que o seu lar, que o seu legado de mãe, que o seu legado de avó, seja uma herança espiritual e permanente para todos sempre, na vida dos seus filhos e dos seus avós. Essa mensagem de Deus eu deixo para vocês, para vocês agora. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-as com toda sorte de Deus. Que sejam as reuniões da vida, que sejam as oídas da vida.